Olá, muito bom dia. Bom dia, está começando o Band Entrevista dessa semana. Demissões, greve e instabilidade numa das maiores empresas automobilísticas do Brasil, com unidade na região metropolitana do Vale do Paraíba. A General Motors vive a expectativa de mudança de rota em relação à volatilidade do mercado brasileiro. Especialistas afirmam que a diretoria da empresa nos Estados Unidos estuda se ainda é lucrativo manter uma linha de produção no Brasil para distribuição de carros na América do Sul. A própria GM já afirmou nas últimas semanas que pretende migrar para a função de carros elétricos na próxima temporada. E sobre essa incerteza de mercado, hoje o Band Entrevista recebe o economista e também especialista no setor automotivo, Rafael Galante, que nos dá a honra dessa conversa nesse fim de semana. Rafael, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom dia para o senhor. Bem-vindo, Rafael. Imagina, obrigado. Bom dia, Israel. Bom dia, Carolina. Tudo bem com vocês? Tudo certo, graças a Deus. Rafael, eu já começo perguntando como é que você enxerga essa instabilidade em São José dos Campos. Alguns postos de trabalho foram fechados, estado de greve, situação mais complicada. Há uma abertura, há uma possibilidade, queremos que não, crer que não, mas que a GM possa, conforme próximas greves, fechar as portas em São José dos Campos, como fez a Ford em Taubaté? Eu não acredito nisso, porque, de repente, a posição da Ford no Brasil era bem diferente do que era a posição da GM no Brasil, né? Então a GM ela tem um portfólio de produtos muito mais adequado ao mix da demanda dos carros brasileiros do que a Ford tinha, tá? O que a gente só tem que levar em atenção foi aquilo que você acabou de comentar na chamada, que é uma mudança do perfil dos carros que estão sendo demandados hoje pelos consumidores brasileiros, tá? Então, no primeiro momento, o que a gente vê é que aqueles chamados os carros pequenos, os carros de entrada, ou a gente lembra mais saudosamente os carros populares, eles já não são a grande maioria dos veículos que são vendidos. Então, a gente vê muito fortemente uma demanda de veículos de alto valor agregados, seja através de picapes médias, grandes, ou até mesmo dos próprios SUVs. E também a questão da eletrificação dos carros. Então, o projeto de eletrificação dos carros, que é uma demanda global, não só apenas do Brasil, ela está chegando no Brasil e ela veio para ficar. E qual que é a tendência para isso realmente ser colocado em prática, Rafael? É a curto prazo, já a médio prazo? Então, a gente acredita que no caso da GM, qualquer tipo de... O mercado ele muda muito mais rápido do que, de repente, uma produção fabril, seja independente do qual setor que a gente está falando da economia. Quando a gente fala, no caso do mercado automotivo, de carros eletrificados, logicamente que aquelas marcas que apostaram nisso lá atrás, elas estão saindo na frente. Aquelas que não fizeram essas apostas, quando o mercado realmente virou para veículos eletrificados, eles acabam ficando para trás, tá? E aí, nesse aspecto, a gente pode pressupor que a planta da GM para produzir veículos elétricos, independente se é no Vale do Ribeira, ou estamos falando de repente na Grande São Paulo, São Caetano, ou até mesmo de Gravataí, que é no Rio Grande do Sul, elas não estão propícias para essa nova demanda, que é a demanda dos carros eletrificados dos consumidores brasileiros. Então, eu até fazer alguma modificação de planta fabril e adequar novos produtos é um processo que demora um X período de tempo e existe todo um sofrimento até adequação, seja através, de repente, de demissões, readequações e até mesmo contratações de novos funcionários. O senhor vê uma possibilidade de reativação também de um setor industrial automobilístico maior na região do Vale do Paraíba? Por que eu digo isso? Porque anteriormente nós tínhamos a Ford, como a gente abriu esse jornal falando, nós tínhamos também a LG com o setor da linha branca, e aí a gente foge um pouco do setor automobilístico, mas para o setor de polo industrial na região metropolitana do Vale do Paraíba. O senhor acredita que há essa possibilidade? Há uma normativa, por exemplo, a Chery, Caoa Chery, encerrou os trabalhos em Jacareí. Como é que o senhor vê os próximos passos nessa região que é estrategicamente importante? Exatamente, acho que a palavra-chave você acabou de falar que a região do Vale é extremamente estratégica. Por quê? Porque, de repente, além da mão de obra extremamente qualificada
da região, ela é um ponto de fácil acesso para os principais mercados, no caso de veículos, que está centralizado mais na região sul e sudeste, tá? Agora, se perguntou sobre a chegada ou a possibilidade de novos players, novos investidores, não só no setor automotivo, mas em geral, e isso é um pouco mais complexo, de repente, de se responder. Falando no caso do setor automotivo, o grande problema, de repente, de uma nova montadora, uma nova fábrica se instalar no Vale, ou de repente vamos falar aqui no ABC também de São Paulo, é que existe ainda uma questão, uma guerra fiscal que acaba inviabilizando isso. Então, vou dar um exemplo bem real, que é a fábrica da Jeep lá em Pernambuco. É uma fábrica que tem uma série de benefício fiscal que motivou o surgimento da fábrica da Jeep lá na região nordeste do país, tá? Então, existe uma concorrência, vamos falar até um pouco que desleal, que é essa questão dos benefícios. Enquanto algumas regiões possuem esses benefícios, fica mais difícil a região do Vale ou outras regiões do Brasil em geral atrair essas grandes empresas, grandes fabricantes, seja de veículos ou outras indústrias como a LG que você acabou de comentar. Rafael, voltando um pouquinho para a situação da GM, para justificar as demissões, a General Motors disse que isso foi reflexo da queda nas vendas e também das exportações. Na sua opinião, isso é algo pontual da GM mesmo ou isso é algo de todo o setor automobilístico? Eu vou falar que algumas marcas estão sofrendo tanto quanto a GM, tá? Talvez a GM ela acaba sofrendo mais por causa a conta acaba não fechando, tá? Foi como a gente falou lá no começo, que por mais que a GM tenha um excelente portfólio de produtos, ela está mais centralizado ainda no seu volume de carros de baixo valor agregados, tá? Por mais que de repente o Onix seja o carro mais vendido do Brasil, você tem o Onix Sedan, são veículos que eles não geram a devida lucratividade para a montadora. Então, infelizmente, sempre acaba ocorrendo a necessidade de a gente fazer readequações na produção fabril de uma montadora. A gente percebe que algumas montadoras elas acabaram abolindo ou não tendo mais os chamados carros de entrada ou populares, né? Um exemplo é vamos falar o exemplo da Fiat, né? Que agora o carro mais vendido da Fiat é a Strada, depois vem a Toro. Então, aqueles carros antigos que existiam na Fiat, seja um Uno, um Palio antigamente, saiu basicamente do line-up dela e ela está se dedicando a produtos de alto valor agregados que aumentam a rentabilidade da marca. Perfeito. O Band Entrevista faz agora um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta em instantes com mais entrevista para você. Band Entrevista está de volta e hoje comenta sobre a instabilidade na General Motors em São José dos Campos e outras fábricas no Brasil. Nosso convidado é especialista no setor automobilístico, Rafael Galante. Rafael, sobre os empregos, né, que foram aí perdidos, infelizmente, com esse anúncio, né, de demissão na GM, estimativa aí do Sindicato dos Metalúrgicos é que 800 pessoas perderam seus empregos. Só aqui em São José dos Campos, é muita gente, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da capacitação, né? Porque se as fábricas, né, se for o caso da General Motors, de se adaptar para começar a produzir os modelos elétricos, como que funciona essa adequação em relação aos colaboradores? Ela que deveria oferecer aí essa capacitação necessária ou existem cursos aí já disponíveis no mercado brasileiro? Como que seria a melhor forma de fazer isso? E aí, obviamente, essas demissões fazem a gente acreditar que para fabricar modelos elétricos, a fábrica precisa de menos funcionários. É possível colocar isso em prática com menos pessoal. É mais ou menos isso? Carolina, quando você falou de carros elétricos, eu vou fazer uma analogia bem simples, mas é verdade. Imagina um grande Lego, tá? Um carro elétrico, ele é como se fosse um carrinho de Lego. Você pega as várias pecinhas, encaixa e o carro está pronto. É diferente de um carro a combustão, que tem uma série de peças
interligados que vai fazer ele funcionar. Então, só para você entender melhor, o carro elétrico ele é como se fosse um carrinho de Lego que você montou e você foi encaixando as peças. A partir do momento que essas peças, seja as baterias ou todos os componentes de um carro elétrico chegam, eu preciso, teoricamente, menos pessoas para fazer essa montagem, diferente de um carro a combustão na linha de produção. Então, a tendência futura, quando a gente fala de eletrificação de veículos, seja na produção, seja ele 100% elétrico, ou até mesmo os carros híbridos, como, por exemplo, os veículos da Toyota, que é o Corolla Cross, o Corolla Sedan, que são os carros híbridos delas, teoricamente já vai menos peças do que já era feito antigamente. E aí a necessidade de você ter menos pessoas para você fazer a construção desse veículo. Ô Rafael, e nesse ponto, em relação ao carro elétrico, você acredita, a gente estava conversando a respeito da General Motors, inclusive no intervalo comercial, temos aí uma expectativa, a General Motors diz que não vai entrar na questão do carro híbrido, quer entrar direto no carro elétrico para passar aí um portal, passar aí uma fronteira entre inovação e desenvolvimento. Como é que você acha que vai acontecer na General Motors, que é uma das maiores construtoras do mundo inteiro, digamos que é um dos carros mais vendidos no Brasil com o modelo Onix, que foi vendido aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Como é que você vê essa ida para a rede de eletrificação, para a rede elétrica? Você acredita que vai ser uma mudança favorável e necessária para a General Motors? E aí eu quero entrar num ponto bem específico e queria que o senhor comentasse quais os pontos positivos e os pontos negativos para essa mudança. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala de carro elétrico, a gente tem o carro a combustão normal, o carro híbrido e o elétrico, né? O carro híbrido ele seria um meio termo hoje entre o carro a combustão e o carro elétrico. Qual vai ser a decisão da GM nesse período? Pelo que você acabou de falar, ela quer tirar esse híbrido e já chegar no final, que é o carro elétrico. Montadoras que já fizeram isso, a gente tem um caso aqui da Volvo, a marca sueca, que ela está com um plano audacioso que até 2025 e mais fortemente até 2030, 2025 só vai ter carros híbridos ou elétricos, não vai ter mais carro a combustão. E 2030 vai ser só carros elétricos. Então ela já percebe que o futuro dela é o carro elétrico. Por consequência, ela está antecipando todo esse processo. Se a GM optar por isso, de repente de já sair do híbrido e ir para o elétrico, ela já está antecipando um passo. A gente imagina que, teoricamente, num primeiro momento, os carros elétricos que ela venha comercializar no Brasil, ela vai fazer uma importação de algum mercado, provavelmente do mercado americano ou do México, que é um dos grandes produtores dela, e provavelmente vai começar a venda desses veículos, para depois, num médio prazo, começar a fazer a questão da produção local, se o mercado se mostrar interessante, tá? Sobre a questão o que você acha do carro eletrificado, no contexto geral, ele é maravilhoso por natureza, tá? Eu não vou dizer se ele é viável ou não dentro da cultura do brasileiro, principalmente que a gente está falando do Brasil, que o Brasil não é um país pequeno como uma Dinamarca, por exemplo, que é do tamanho do Rio de Janeiro, ou de repente de um Portugal, onde as duas principais cidades, que é Lisboa e Porto, é uma distância de 350 quilômetros, né? Eu estou falando, eu sair de São Paulo, de repente ir para o Vale, é como se eu saísse de Lisboa e ir para o Porto. Existe ainda toda uma questão de uma infraestrutura necessária para eu poder ter o carregamento, o abastecimento do meu veículo elétrico. E aí, nesse contexto, a gente brinca, né, que a gente entra naquele dilema de Tostines, né? Eu vendo um carro elétrico que eu sei que vai ter um posto de abastecimento, outro logo tem um posto de abastecimento e eu vou comprar um carro elétrico, né? Então a gente entra naquele dilema do ovo ou da galinha, o que veio primeiro, e os dois têm que trabalhar. Enquanto a gente não tem plenamente toda uma rede de autopostos, carregamento, seja na própria residência
do consumidor de carro eletrificado, ele vai patinando. Mas a questão dos veículos eletrificados, ele vem crescendo numa proporção exponencial nos últimos 5, 6 anos, e o carro eletrificado, seja ele híbrido puro, híbrido plug-in ou elétrico, ele veio para ficar. É uma questão, a gente não consegue mais parar a roda da inovação, ela veio já para ficar. E por que um veículo híbrido ou um veículo elétrico, ele acaba tendo um valor tão elevado em relação a um veículo a combustão, com motor a combustão? Na verdade, os carros eletrificados ainda, eles não conseguiram gerar escala suficiente para você se baratear ele. Então, o que a gente tem? A gente tem que, nos últimos anos, o preço do carro eletrificado, ele veio ficando cada vez mais barato. Se a gente fizer uma análise mais fria apenas nos últimos 2 meses, né, como veio várias marcas de carros chineses que começaram a operar no Brasil, seja uma Great Wall ou um BYD, a gente percebeu que as marcas tradicionais, não só GM, mas de repente GM, tem uma Fiat, uma Peugeot, uma Volkswagen, elas já começaram a derrubar os preços. Por quê? Porque as outras chegaram, no caso das marcas chinesas, chegaram com um produto eletrificado a um preço mais interessante, e essa concorrência acabou gerando a necessidade das outras terem desconto que eu estou falando na casa de 10, 20, até 30 mil reais para o produto dela ser atrativo ao consumidor. O Band Entrevista recebe um especialista no mercado automobilístico para repercutir as demissões da GM e o futuro no setor do Brasil. A gente faz mais uma parada, no próximo bloco tem mais bate-papo para você. Até já! Band Entrevista de volta com Rafael Galante, especialista no setor automobilístico. Rafael, vamos lá. A informação que nós temos agora é de, pelo menos, a General Motors tentando equilibrar as contas públicas. Quando a gente abriu esse programa de hoje, eu insisto, e a gente fala sobre um aprendizado que aconteceu aqui na região metropolitana, foi por conta de tributos que a Ford deixou ao Brasil. Tá certo que eram 2 cenários diferentes. Eram 2 tipos de fatores que aconteceram. A Ford deixou a região de Taubaté e Camaçari, na Bahia, porque havia muito imposto, decidiu investir no nosso parceiro comercial, que é a Argentina, e colocar boa parte da linha de produção para lá. Ou melhor, toda a linha de produção no nosso parceiro sul-americano. Agora com a GM é um pouco diferente. Lembro-me que quando o governador do estado de São Paulo era o João Dória, um pouco antes da pandemia da Covid-19, houve um investimento a pedido do governo do estado de São Paulo para General Motors. Você vê que essas demissões e também, consequentemente pelas demissões, o estado de greve realizado principalmente pelo Sindicato dos Metalúrgicos pode prejudicar novos investimentos na região? Como é que o senhor vê esse movimento? O sindicato da categoria pode atrapalhar a chegada de novos investidores, novos projetos para a região de São José dos Campos, tendo em vista que essa região vira e mexe tem problemas de manifestação e greves pelo setor? Tá, então, no caso da Ford, só um parênteses, né, ela saiu do país porque, de repente, ela tinha 2 produtos que não eram mais do line-up da marca mundial, da Ford Mundial, que era o quê? Que era o Ka, o Ka Sedan e o EcoSport. A Ford, ela teve uma diretriz que ela ia se priorizar, principalmente lá nos Estados Unidos, é a série F e a picape. Então, tanto a fábrica, todas as fábricas dela aqui no Brasil, elas ficaram sem o meio fim de produzir. Por isso que ela acabou decidindo encerrar a sua produção aqui. E sim, ela foi como você realmente falou, ela continua produzindo a Ranger lá na Argentina, que é o produto que tem demanda e atratividade, tá? A questão do sindicato ele ser mais forte ou mais fraco, isso sim pode sim impactar na chegada de novas marcas, de novas companhias, de novas empresas, independente do segmento, não só da questão do setor automotivo. A gente tem que levar em consideração, a gente está falando do setor automotivo, vamos falar de repente exatamente sobre isso. Quando uma montadora vem num país, o Brasil, ela faz um investimento de algumas centenas de milhões de reais e ela tem um plano de maturação de médio e longo prazo, tá? Não é aquela coisa assim, estou colocando hipoteticamente R$500 milhão de reais aqui
em localidade X eu já quero esse dinheiro. Não, é um projeto de maturação de 5, 10 anos. A partir do momento que eu tenho uma insegurança jurídica, acho que esse é o termo mais correto, sobre o meu negócio, tudo muda drasticamente. Então, vou dar um exemplo. A gente está falando muito de carros eletrificados. A gente tem uma marca aqui no Brasil que tem uma ascensão, um conceito muito forte no carros eletrificados, que é a Volvo. Mas, por outro lado, já existe, dentro do governo federal, uma tendência de majorar no questão do imposto de importação dos carros eletrificados. Hoje, o carro eletrificado ele não paga imposto de importação. Se voltar ao que era antes, existe um aumento de 35%. Então, o que a gente percebe? Se houver essa volta do imposto de importação de 35%, uma marca Volvo que tá bem posicionada no Brasil, que tinha planos de aumentar suas vendas em quase 30%, 40% para o ano que vem, o plano dela vai por ralo abaixo. Por quê? Porque não existe nenhum plano de negócio que acaba sobrevivendo a um aumento de 35% de impostos. Da mesma maneira que, a partir do momento que a gente tem além da carga tributária, um governo que, de repente, seja estadual, municipal, que não gera as facilidades, ou até mesmo o sindicato, que é o cerne da sua pergunta, que acaba dificultando ou onerando cada vez mais a minha produção, fica difícil a minha rentabilidade e, logicamente, os acionistas de qualquer empresa ficam se questionando, vale a pena eu manter uma operação fabril nessa região ou nesse país ou mudar para outro lugar? O exemplo da Ford, como você falou do começo, é isso. Não é que a Ford saiu do país. A Ford simplesmente ela falou o seguinte, eu só não vou produzir mais carros no Brasil e sim no parceiro comercial que é a Argentina. Ainda falando sobre as demissões, Rafael, queria que você comentasse qual a sua visão sobre a forma que elas aconteceram na GM. Muitos funcionários estavam em layoff, que, segundo o sindicato, isso garantia estabilidade nos empregos pelo menos até novembro desse ano. Algumas funcionárias grávidas também acabaram sendo demitidas, outros trabalhadores que enfrentam aí problemas de saúde. Então, na sua opinião, o senhor acha que essas demissões, o sindicato, há uma chance de revertê-las? Nenhuma demissão ela é interessante, né? Nunca é legal, isso é um ponto final. E é logicamente que demissões, que nem você acabou de comentar, de mulheres grávidas, pessoas doentes, tudo mais, aí sim é um dever do sindicato ele intervir sobre isso, porque de repente a lei trabalhista ela já garante uma certa proteção aos trabalhadores que estão afastados de doença ou alguma comorbidade e até a questão de grávidas. Por lei, você não pode mandar embora uma grávida embora, muito mesmo uma pessoa doente que está afastado, tá? Então, se houve isso, sim, aí o papel do sindicato fala, olha, existe uma lei que fala que você não pode fazer isso, você está acabando fazer, você está fazendo. Como vai ser? De repente, a montadora pode dizer o seguinte, olha, eu vou manter a demissão, mas eu vou fazer uma indenização, uma compensação financeira para todos esses funcionários para continuar com o meu plano de readequação de número de funcionários. Rafael, a gente está com um tempo bastante curto, mas a informação é importante para quem está nos acompanhando. Como é que o senhor visualiza o cenário automobilístico para os próximos 5 anos na região do Vale do Paraíba? Rapidamente. Rapidamente, a gente tem que levar em consideração que o setor automotivo ele é dinâmico, ele muda muito rápido. Então, carros pequenos não existe mais. A demanda hoje é por carros médios, grandes e eletrificados. A partir do momento que eu tenho uma demanda de carros médios, grandes e eletrificados, e isso não é o grosso das minhas vendas do meu line-up, seja independente da montadora, vai haver revisões de produção, seja ela da GM ou de repente como de outras montadoras, porque o mercado está indo para esse caminho, ou ela se adequa a esse mercado, ou ela vai acabar tendo esses sofrimentos de baixa rentabilidade, perda de share, ou de repente não produzindo aquilo que ela se imaginava produzir pelo investimento que ela fez. Rafael Galante, especialista no setor automobilístico, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Band Entrevista dessa manhã, viu? Gente, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Rafael. Até a próxima oportunidade. Uma excelente semana para você e a gente se vê domingo que vem. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima oportunidade.